Imagina esta cena. No meio do Oceano Atlântico, as águas se abrem e um submarino alemão surge lentamente das profundezas. Não para atacar, não para fugir, mas para se render. Só que o que realmente chocou o mundo não foi a rendição, e sim o que ele carregava. Uma carga tão perigosa, tão impactante, que o governo dos Estados Unidos decidiu escondê-la do conhecimento público por décadas. O conteúdo desse submarino não apenas podia mudar o destino da Segunda Guerra Mundial, podia alterar o rumo inteiro da humanidade. Esta é a história real do U-234, um navio que partiu com a intenção de prolongar uma guerra e acabou ajudando a encerrá-la. Era abril de 1945. O Terceiro Reich estava em colapso. As tropas soviéticas avançavam sem parar em direção a Berlim, e os aliados atravessavam o Reno como uma enxurrada impossível de conter. Hitler, cada vez mais isolado, se refugiava em seu bunker, cercado por um punhado de fiéis e de desespero. Mas longe dos combates, nos estaleiros navais de Kiel, os altos comandos alemães traçavam um último plano desesperado, uma operação secreta que poderia dar ao Japão uma vantagem decisiva no Pacífico. Se tivesse sucesso, a guerra poderia durar anos. A peça central desse plano era o submarino U-234, um gigante de quase 100 metros de comprimento, projetado não para o combate direto, mas para o transporte de material estratégico. Seu interior começou a ser carregado com o que havia de mais avançado e letal na ciência nazista. Entre a carga havia um elemento em especial, 560 quilos de óxido de urânio, altamente puro, embalado com extremo cuidado. Esse material, se processado corretamente, poderia ser usado para construir uma bomba atômica. O oficial responsável era o comandante Johann Heinrich Feller, veterano em operações submarinas. Suas ordens eram claras: zarpar rumo ao Japão e entregar o urânio, junto com outros segredos, aos aliados nipônicos. A carga incluía planos de torpedos elétricos revolucionários, peças desmontadas de um avião a jato Mi-262 e documentação técnica de alto nível. No submarino também viajavam 2 passageiros especiais, o capitão Hide Tomonaga e o comandante Soji Genzo, oficiais japoneses com formação científica. Não eram simples diplomatas. Estavam treinados para absorver toda a tecnologia alemã possível e reproduzi-la em laboratórios no Japão. Se aquele material chegasse a Osaka ou Tóquio, o Japão poderia iniciar seu próprio programa nuclear, antes mesmo dos Estados Unidos. Em 15 de abril de 1945, o U-234 partiu de Kristiansand, na Noruega, e mergulhou nas águas geladas do Atlântico Norte. A bordo iam 65 tripulantes alemães e os 2 oficiais japoneses. Todos sabiam que a missão era crucial, mas também sabiam que era quase suicida. O Atlântico estava repleto de submarinos inimigos e aviões de patrulha implacáveis. Durante a maior parte da viagem, o U-234 permaneceu submerso, emergindo apenas quando era indispensável recarregar baterias ou receber sinais de rádio. Nesses momentos de tensão, a tripulação vivia entre ansiedade, cansaço e a consciência de que carregavam algo capaz de decidir o futuro do mundo. Enquanto os alemães se revezavam em turnos exaustivos, os oficiais japoneses estudavam sem descanso os planos e projetos. Sabiam exatamente o que tinham em mãos: conhecimento capaz de transformar seu país em potência nuclear. A possibilidade de construir uma bomba atômica japonesa parecia mais real do que nunca. Mas os acontecimentos em terra avançavam rápido demais. Em 1º de maio, chegou a primeira notícia devastadora. Hitler estava morto em seu bunker. 3 dias depois, outra mensagem ainda mais forte. As tropas alemãs no noroeste da Europa haviam se rendido incondicionalmente. O Terceiro Reich desmoronava mais rápido do que todos previam. Dentro do U-234, a atmosfera mudou completamente. O comandante Feller enfrentava um dilema impossível: continuar rumo ao Japão, entregando tecnologia letal aos inimigos dos Estados Unidos, ou se render e entregar a carga aos que até então eram seus inimigos. Qualquer decisão teria consequências imensas.
Os oficiais japoneses entenderam de imediato o que significava a queda da Alemanha. Estavam sozinhos. Ainda assim, imploraram ao comandante que seguisse viagem. Para eles, o urânio era a diferença entre a invasão de sua pátria ou sua sobrevivência. Enquanto isso, do outro lado do mundo, nos laboratórios de Los Alamos, os cientistas do Projeto Manhattan trabalhavam contra o relógio. Estavam desesperados por material fissionável. Não sabiam que, sob o oceano, vinha em sua direção exatamente o que precisavam. Em 8 de maio, chegou a notícia definitiva. A Alemanha havia se rendido oficialmente. A guerra na Europa estava encerrada. O comandante Feller reuniu seus oficiais. Depois de longos debates, tomou a decisão final. O U-234 se renderia às forças dos Estados Unidos. Documentos secretos foram destruídos e um sinal em código americano foi transmitido, pedindo instruções para a rendição. Mas essa decisão também selou o destino dos oficiais japoneses. Capturados, seriam interrogados e humilhados. Para Tomonaga e Soji, educados sob os rígidos valores do Bushido, render-se era impensável. Naquela noite, se trancaram em suas cabines. Conversaram por horas em voz baixa. Na madrugada de 11 de maio, foram encontrados mortos. Tinham cometido seppuku, o ritual samurai. Deixaram cartas às famílias e ao imperador, assumindo a vergonha da rendição para que outros não carregassem esse fardo. O comandante Feller, profundamente tocado, organizou um funeral no mar. Antes de entregar os corpos às águas, fez uma cerimônia solene respeitando as tradições japonesas. Era o fim simbólico de uma aliança nascida na guerra e dissolvida na tragédia. Em 14 de maio, o U-234 emergiu em águas internacionais e foi interceptado pelo destroyer USS Sutton. A Marinha dos Estados Unidos escoltou o submarino até Portsmouth, em New Hampshire. O que encontraram superou todas as expectativas. Agentes de inteligência não acreditavam no que viam. Dezenas de caixas de urânio puro, planos de tecnologia avançada, armas experimentais, peças de foguetes e sistemas de navegação futuristas. Tudo foi classificado como segredo máximo. O governo americano ordenou que todo o conteúdo fosse levado diretamente ao Projeto Manhattan. E, num dos maiores paradoxos da guerra, o urânio destinado ao Japão acabou acelerando a criação da bomba que devastaria Hiroshima. Em 6 de agosto de 1945, apenas meses depois, Little Boy caiu sobre o Japão. Uma bomba construída, em parte, com material enviado pelos nazistas. A tripulação do U-234 foi levada a campos de prisioneiros nos Estados Unidos. Nunca souberam o destino final da carga. Para eles, a missão havia fracassado. Não imaginaram que, sem querer, seu submarino contribuiu para o fim da guerra. Décadas mais tarde, com documentos desclassificados, historiadores revelaram a magnitude do ocorrido. O U-234 não transportava apenas urânio. Levava tecnologia secreta, aproveitada pelos cientistas americanos durante a Guerra Fria. Alguns especialistas acreditam que, se tivesse chegado ao destino, o Japão poderia ter desenvolvido armas nucleares em 1946 ou 1947. Isso significaria uma resistência brutal a uma invasão, prolongando o conflito e deixando milhões de mortos a mais. Assim, o submarino que partiu para prolongar a guerra acabou contribuindo para o seu fim. O urânio que deveria alimentar uma bomba japonesa terminou nas mãos dos Estados Unidos. E os 2 oficiais japoneses que tiraram a própria vida jamais souberam que seu sacrifício, embora honrado, foi totalmente desnecessário. Se esta história te impressionou tanto quanto a nós, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos revelando os segredos mais surpreendentes da história.